Olá, minha galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudades, espero que logo tudo isso passe, a gente possa retornar para as nossas aulas, a gente possa se rever, matar essa saudade, né? Como a gente não está tendo as nossas aulas presenciais, hoje eu deixo disponível para vocês aqui uma aula, dando continuidade ao conteúdo que a gente já começou em sala. Hoje a gente inicia o conteúdo sobre algas. Vão pausando o vídeo, vão fazendo as anotações, anotando os pontos mais importantes. Qualquer dúvida, mandem mensagem, podem chamar no PV. Vou mostrar agora o nosso conteúdo, mostrar algumas imagens e qualquer coisa, só mandar aquela mensagem, beleza? Vamos lá para a nossa aula. Então, a nossa aula de hoje, como eu já falei, é sobre algas. É um conteúdo novo, que é a continuação do que a gente já viu em sala de aula. Só para a gente lembrar aqui o que a gente já viu em sala, primeiro, nós estudamos inicialmente, quando começamos a estudar os seres vivos, a gente estudou vírus, que por alguns estudiosos nem é considerado um ser vivo. O vírus é um ser acelular, ou seja, não tem células. Em seguida, a gente passou para bactérias, que já era um ser unicelular, ou seja, que possui uma célula, e essa célula é procariótica, uma célula procarionte. E hoje a gente começa com algas, que já é um indivíduo que pode ter uma ou mais células, vai ter representantes que são multicelulares, e é um organismo eucarionte. Percebam que a gente está avançando em ordem de complexidade. Começamos por um organismo acelular, depois passamos para um ser procarionte e agora a gente começa nos eucariontes. Só para vocês irem pegando esse caminho que a gente está seguindo no estudo dos seres vivos. As algas, elas fazem parte do reino protoctista, que é um reino que a gente vai encontrar algas e protozoários. Apesar de serem seres muito semelhantes às plantas, em alguns momentos vocês, até se virem uma alga, vocês podem achar que é uma planta. Mas eu quero deixar bem claro que a planta tem um reino próprio, que é o reino plante. Reino planta, é uma palavra em latim, né? E as algas fazem parte do reino protoctista junto com os protozoários, ok? Então, o que são essas algas? Eu já ouvi falar para vocês algumas características gerais desses seres. São seres eucarióticos, ou seja, sua célula possui núcleo verdadeiro com material genético. São seres fotossintetizantes, ou seja, produzem sua nutrição através da fotossíntese, daí a semelhança com as plantas. E podem ser unicelulares, ou seja, formados por uma única célula, e também vão ter representantes multicelulares. Essas são as principais características das algas. Onde é que a gente pode encontrar esses seres? Tem que ter água por perto, ou no mar, ou na água doce, em lagos, né, rios, ou em superfícies úmidas, em locais onde tem uma certa umidade. A gente nunca vai encontrar algas em ambientes muito secos, elas têm uma dependência muito grande da água. Qual é o papel dessas algas? Para que servem? Qual é o papel delas na natureza? Primeiro, alta produção de oxigênio para o planeta. Lembra daquela historinha de que a Amazônia é o pulmão do mundo? Na verdade, o verdadeiro pulmão do mundo são as algas marinhas, que produzem uma quantidade de oxigênio muito grande para o planeta. E elas são a base da cadeia alimentar marinha, ou seja, começa por lá que os seres começam a se alimentar. Se, por exemplo, acontecesse de faltar as algas, todo o restante dos seres vivos iriam morrer, porque a alimentação começa delas. Alguém se alimenta delas, esse animal que se alimenta de algas serve de alimento para outro animal, que serve para outro, enfim. Elas são a base, é onde começa a alimentação marinha, é lá nas algas. A estrutura delas. Elas possuem um talo, por isso que algumas pessoas vão tentar assemelhar algo com plantas. Mas, na verdade, elas não possuem folha, nem caule, nem raiz. A estrutura corporal delas é simplesmente esse talo. E desse talo saem algumas ramificaçõezinhas como se fossem galhos, mas não são galhos. É apenas ramificações desse talo. As algas são um grupo de seres vivos muito diversificados. Existem milhares e milhares de espécies. E tem alguns livros, algumas fontes que adotam dezenas de filos. Aqui a gente vai estudar esses principais que estão no livro didático de vocês. Nós temos as clorófitas, que são as algas verdes, temos as diatomáceas, crisófitas, que são algas douradas, as feófitas, que são algas marrons, rodófitas, algas vermelhas, dinoflagelados e euglenoides. A gente vai passar por cada um agora e vai ver as características deles.
Começando aqui pelas nossas algas verdes, que são as mais parecidas com plantas. Possuem o mesmo pigmento que a planta tem, que é a clorofila, responsável por ajudar essa alga a fazer a fotossíntese. Essas algas podem ser unicelulares, como vocês podem ver nessa imagem aqui, representantes formados por uma única célula, mas a gente também tem muitos representantes multicelulares, ou seja, formados por muitas e milhões de células. Podem ser encontradas no mar ou também em regiões de água doce. E em algumas superfícies úmidas, como nessa imagem aqui, que elas estão aderidas a algumas rochas, que formam o famoso e conhecido lodo, como se fosse uma película em cima dessas rochas que as torna escorregadias, né? Então, aí são os locais onde a gente pode encontrá-las. Diatomáceas são algas unicelulares, que podem ser encontradas no mar ou em água doce. A característica principal delas é que a parede celular dessas algas é revestida por uma superfície, por uma substância chamada de silicato de cálcio, acho que está no livro de vocês, é o mesmo componente do vidro. Isso torna elas muito resistentes. Em algumas regiões do fundo do mar, essas algas foram se acumulando e formando o que a gente chama de terra de diatomáceas, que são usadas na construção civil. É como se fosse uma areiazinha, elas são bem rígidas e foram usadas durante centenas de anos na construção civil. Essa imagem aqui mostra um chamado aqueduto de Roma, que foi construído com esse material há centenas de anos e perdura até hoje, né? Outras construções históricas também foram feitas usando esse material. Crisófitas ou algas douradas, elas são unicelulares, mas também podem formar colônias, ou seja, se juntar umas com as outras e parecer com um ser multicelular. Vivem no mar ou em água doce. Sua característica principal é ser com essa cor que não é verde nem amarela, um meio termo, então a gente diz que são algas douradas. Feófitas são algas marrons. A maioria dessas algas é multicelular. Esse tipo de alga é aquele que pode chegar até a 40 metros de comprimento, inclusive às vezes prejudica algumas embarcações, porque como elas formam verdadeiras florestas, como vocês podem ver nessa imagem aqui, elas ficam muito densas, formam uma floresta muito densa, e isso pode prejudicar as embarcações, né? As algas marrons aí são as que conseguem atingir um comprimento maior. Rodófitas ou algas vermelhas, a maioria delas é multicelular, maioria encontrada no mar, mas algumas também podem aparecer em água doce. Geralmente elas vivem aderidas, coladinhas em rochas ou em outras algas. São aí bonitinhas, ó, vermelhinhas, desse pigmento vermelho, é o que a diferencia das outras. Dinoflagelados são representantes das algas que são unicelulares, a grande maioria deles são marinhos. Eles são chamados de dinoflagelados porque tem 2 flagelos, dino 2, que ajuda eles na locomoção. Aqui a gente tem uma imagem microscópica deles e aqui um desenho representando onde é possível ver os 2 flagelos, tá? 2 fenômenos marinhos muito comuns são causados por esse tipo de alga. Um deles é o fenômeno da bioluminescência. Em algumas épocas do ano, essas algas emitem uma luz e quem passa no mar nesse período é possível ver como se a água do mar estivesse brilhando, como se tivesse uma luz, é um fenômeno muito bonito. E outro fenômeno que no caso é perigoso, que é o fenômeno da maré vermelha, também é causado por esse tipo de alga. Elas se acumulam ali numa determinada região e elas produzem toxinas nesse momento, nesse período, o que pode prejudicar as espécies que vivem lá e pode ser prejudicial para o homem também. Caso alguém queira, sei lá, mergulhar nessa água desse período, isso pode ser bastante prejudicial. Aqui eu quero fazer um comentário. As algas vermelhas são uma espécie de alga, mas quem é responsável pelo fenômeno da maré vermelha não são as algas vermelhas, são os dinoflagelados, ok? E para finalizar aqui, nós temos os euglenoides, que é o único grupo de algas que é exclusivo de água doce, são unicelulares. Aqui é possível ver uma imagem microscópica mostrando essas algas. E aqui um desenho que representa a estrutura da célula. Pode ver aqui o núcleo no meio e essas partezinhas verdes que são as organelas cloroplastas responsáveis pela fotossíntese. Elas também podem ter 1 ou 2 flagelos, como os dinoflagelados. E fica para vocês essa tarefinha pequenininha. Vocês vão fazer uma pequena pesquisa dizendo qual é a importância econômica das algas, de que forma elas são usadas pela indústria,
pela parte cosmética, até alimentação, para gerar dinheiro, né? Para gerar uma fonte de renda. Vocês vão fazer essa pesquisazinha bem simples. Qual é a importância econômica das algas, beleza? Vocês vão me devolver ou pelo WhatsApp ou preferencialmente pelo Google Sala de Aula. Eu vou corrigir, dar a nota e devolver para vocês, ok? Grande abraço e espero que a gente se veja logo. Tchau!